Olá, eu sou Silvana, trabalho com deficientes auditivos há mais de 27 anos, área de cegueira e surdo-cegueira também. Estarei atuando com vocês, aprendendo a aprender com a diversidade, voltada para adaptações, práticas e avaliações. A técnica a ser desenvolvida aqui, ela foi aplicada com surdos há mais de 24 anos, e a probabilidade de erros para cálculo tem sido zero na aprendizagem. Então, a gente vai estar fazendo algumas coisas práticas e vocês vão estar observando através da tela que isso é possível ser feito em sala de aula também e os resultados são de imediatos. O que nós precisamos disso para desenvolvermos essa técnica? Os alunos precisam saber os números em datilologia de 0 a 9. E nós iremos trabalhar também com a parte prática de números móveis. Por exemplo, vamos fazer a parte prática dos números de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Novamente, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com os números móveis, o professor pode ter sobre a mesa com várias legendas. Vocês podem observar na imagem os números de 0 a 9 que foram postados para vocês, que estarão aí. Os números móveis, nós temos ao lado esquerdo da tela os números convencionais para o professor de 0 a 9. E ao lado direito da tela, você pode observar o número da datilologia em cima com a legenda para o professor. Temos de 0 a 9 também. Num terceiro momento, que é a próxima tela, vocês vão ter os números em datilologia de 0 a 9 e no canto direito e alguns momentos ao lado esquerdo, por exemplo, o número 0, 1, 2 está abaixo do 3, o 4 você vê as bolinhas ao lado esquerdo que servem para as crianças que apresentam DI. Para que serve isso? Os alunos que possuem deficiência auditiva ou que são surdos estariam usando a datilologia como meio de comunicação para ele. Aquilo que ele consegue ler, aquilo que ele consegue fazer é um meio de comunicação dele. O professor não precisa ter noção de Libras, ele precisa apenas saber fazer a leitura dos números que já está legendado para o professor. E as bolinhas servem para as crianças que possuem deficiência intelectual, as crianças que apresentam dificuldade na aprendizagem ou crianças que apresentam lentidão na aprendizagem que não são deficientes auditivas. Isso, quando é trabalhado em grupo, os números móveis, faz com que a criança consiga fazer os cálculos mais rápido e a probabilidade do erro seja zero. Isso funciona também para as crianças com DI e essas outras crianças que eu comentei com vocês. Observe, se estivéssemos fazendo uma conta simples, onde nós tivéssemos 4 mais 5, veja só, na minha mão eu estou possuindo a datilologia número 5 e o número 4 convencional. As crianças têm que fazer a soma. Então eu tenho 5 mais 4. Quem vem depois do 5? 6, 7, 8, 9. Com o número, com uma mão eu consigo segurar o número 9 em datilologia. Se alguma criança me interromper, algum colega de sala interromper para que eu empreste a borracha, eu pego a borracha, empresto para o meu amigo, ele me devolve, eu retorno para o caderno. Quando eu observo o que eu estou fazendo, que 4 mais 5 dá 9, basta olhar na mão que está segurando o número, pegarmos o lápis e colocarmos a resposta como 9. Se estivéssemos um outro tipo de conta, 3 com 4, 3 quem vem depois? 4, 5, 6 e 7. Olha, a resposta está na mão. 5 mais 1. 5 mais 1, 6. Se ele for canhoto, ele usa a outra mão, não tem problema nenhum de mudar a posição da datilologia, sendo feita com a mão esquerda
ou com a mão direita, porque ambas as mãos falam os mesmos números ao mesmo tempo. Olha um exemplo: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok? 2 mais 4. 2, vamos somando. 3, 4, 5, 6. Olha a resposta. A criança nunca erra e ela, obtendo a mãozinha, ela pode usar os números móveis, pode fazer apontamento do professor com as letras, se as letras estiverem sobre a carteira, pegar o número 6 em datilologia e mostrar para o professor que a resposta é 6. Ou ela pode escrever 6, ela pode pegar um número convencional, que foi a primeira tela ao lado direito que eu mostrei para vocês, e ela pode mostrar para o professor apenas o número 6 na escrita convencional, ou seja, a conta está exata. Se estivéssemos 6 mais 3, 6, 7, 8, 9. Raciocínio perfeito também, conta exata, probabilidade de erro 0. Por que nós temos que fazer esse tipo de atividade diferenciada e utilizarmos as mãos como meio de comunicação mais eficaz? Para que a criança elimine aquela mania de fazer, por exemplo, se eu tenho 4 mais 5, 4 em cima e fico fazendo as bolinhas representando 1, 2, 3, 4, embaixo eu coloco 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas, depois eu pego o lápis e volto a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se alguém me interrompe, eu solto a caneta ou o lápis, dou atenção para a pessoa e quando eu retorno eu volto a contar todas as bolinhas novamente. A datilologia faz com que isso a gente não perca o raciocínio. Está na própria mão a resposta. Se estivéssemos trabalhando ainda no momento de adição, que é o sinal de mais, e estivéssemos trabalhando com reserva, um exemplo, 24 mais 38. Na casa da dezena eu tenho o 4 mais 8. 4 mais 8, eu tenho 8 e o 4. Lembra da primeira conta que eu passei? 8, 9, 10, 11, 12. O que acontece com esse 12 que ficou na minha mão? O primeiro número que aparece, o segundo número que aparece é o que fica embaixo, que é o 2, olha, 12. O que apareceu por último é o que fica embaixo, o que apareceu por primeiro já o próprio polegar está indicando que é para subir na dezena. Então eu tenho 2 abaixo, 1 em cima. Ok. Daí eu tenho na casa da dezena 3 mais 2, 4, 5. Mais 1 que subiu, 6. Ou seja, a resposta é 62. Se estivéssemos trabalhando com uma avaliação simples e o professor solicitasse para a criança: efetue 24 mais 38 igual a quanto? Alternativa A, 60. Alternativa B, 59. Alternativa C, 62. Alternativa D, todas estão erradas. O aluno é capaz de responder assinalando com um X na alternativa correta. Ok? Uma outra conta com reserva, 46 mais 27. 7 na dezena, mas na unidade 7 mais 6. E professora, como é que eu faço agora o 7 mais 6 se você não tem mais dedo na mão esquerda? Ok, visualize minha mão 5, com 1 que está embaixo tem 6. Ok? Vou tirar daqui, ó. Imagine o imaginário 6. 7 mais 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha só, 13. O 3 foi quem apareceu por último, é o que fica embaixo, e o 1 é quem subiu. Então eu tenho lá o 3 abaixo, na casa da unidade, e uma dezena que sobe. O surdo nunca diz pra gente sobe 10, ele diz sobe 1. Ok? Na casa da dezena, nessa mesma conta, temos que efetuar ainda 4 mais 2, 5, 6, mais 1 que subiu, 7. Ok? 46 mais 27 é igual a 73. Ou seja, todas as contas que o surdo faz, ele não faz cálculos de pauzinhos, não utiliza bolinhas para fazer a primeira representação.
e depois ele voltar a contar para daí obter o resultado. Esse tipo de técnica de datilologia faz com que o aluno efetue rápido, em menos tempo do que o convencional, e a conta exata. Então não há necessidade de ele tirar uma prova real para ver se ela está correta ou não. E isso vale para todos os outros alunos. Se tivéssemos uma outra, 58 mais 22, 58 mais 22. Na casa da unidade eu tenho 8 mais 2, 9, 10. Olha só, 10. 0 fica embaixo e sobe 1. Coloco lá. 0, subiu 1, professor. Aí eu tenho 5 mais 2, 5, 6, 7, mais 1 que subiu, 8. Ou seja, 58 mais 22 é igual a 80. O que eu preciso para aplicar esse tipo de técnica na sala, professor? Eu não tenho conhecimento de Libras, eu não tenho conhecimento de língua de sinais, eu não consigo fazer a legenda, mas eu preciso saber fazer o apontamento. As crianças surdas levam para a sala de aula este material para serem afixados no mural da sala de aula ou num canto da parede, mas que fique próxima dela e visível ao professor. O professor está explicando a matéria pela primeira vez utilizando o sinal de mais. Ele precisa trabalhar o vocabulário com a criança. Quando ele faz a lousa, o sinal de mais, que é este daqui, automaticamente o próprio professor, ou com a ajuda do interlocutor, faz o apontamento na parede. Com a imagem fixada, o surdo dá uma lida, ele presta atenção, ele já sabe que tipo de sinal é voltado para cálculos. Ok? Esse material pode ser disponível para vocês, basta solicitar. Em relação ainda à legenda que pode ser afixada, nós temos o sinal de mais, sinal de menos, vezes e o sinal de dividir. Professora, preciso de mais alguma coisa, como adaptação em sala de aula? Sim, você precisa dos números. Lembra que eu falei para você os números de 0 a 9? Esses números podem ser em datilologia, com a legenda em cima, convencional para o professor, e se estiver em processo de alfabetização, ele vai com a legenda abaixo, como é o nome deste número aqui, como é o nome dele, 1. Ou seja, eu preciso da letra U e da letra M. Ele vem todo preparado com a legenda para o professor. Além disso, preciso de mais alguma coisa? Sim, se estou trabalhando numa série mais elevada, num ano mais elevado, eu posso ter todos os números adaptados na lousa ou num quadro na própria parede da sala, que está de 0 até 1 milhão em datilologia, em libras, legendado em português. Ok? Se estivéssemos trabalhando de uma maneira diferente, voltado para a tabuada. Nossa, professora, a tabuada é uma coisa muito difícil. Mas a gente aprende na escola que decora-se a tabuada. Não trabalha no sentido de decorar, mas sim aprender o processo da tabuada. Como é que eu faço isso? Se estivéssemos trabalhando com a tabuada do 3, a gente abre a palma da mão, olha na palma da mão e conta quantos gominhos tem no meu dedo. Olha só, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se você colocar suas mãos de frente para você e observar no local onde você estiver, você vai observar que todos os seus dedos possuem três divisórias, ou seja, falange, falanginha, falangeta, apenas o polegar que não tem. Nós temos 2 quando dobramos, os outros têm 3, que nós fazemos aqui. Professora, preciso do polegar para contar até 10, então a gente faz uma marquinha com a caneta. Uma marca com a caneta, para que eu consiga ter 1, 2 e 3 nele também. Então, os 2 polegares precisam dessa marquinha. A técnica aplicada é a seguinte: coloque as 2 mãos de frente para você, da tua esquerda para a direita. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A técnica é da esquerda para a direita, não esquece. A tabuada do 3, nós temos todos os números 3, multiplicado por quantos dedos eu devo levantar. 3 vezes 0, não levantei nenhum. Resposta, 0. 3 vezes 1, olha a técnica,
1, 2, 3. Olha, em datilologia eu consigo contar com a outra mão que está ociosa quanto dá 3 vezes 1. 1, 2, 3. Pego e coloco a resposta do 3. 3 vezes 2. Levanto 2 dedos e conto os gominhos, não posso esquecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 vezes 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 3 vezes 4, levanto 4 dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 3 vezes 5. 3 vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, 3 vezes 10. Não esqueça de ir fazendo a soma de acordo com a quantidade de dedos que eu levanto. Então, esta é a técnica da tabuada do 3, voltada para a prática. Se tivéssemos marcado na lousa 3 vezes 4, aqui, se eu já tenho a técnica aplicada nos dedos, que são quantos dedos eu levanto para eu contar de 3 em 3, então eu tenho 3 vezes 4. Já não há necessidade mais de aplicar essa técnica na sequência. Então eu coloco 4 e faço a conta novamente. Olha, 4, não esquece dos gominhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha, em datilologia, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 vezes 4 é igual a 12. 24 vezes 3. Olha a reserva. 4 vezes 3 está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha o número que apareceu por último. 2 é o que fica embaixo. E 1 foi o que subiu para a casa da dezena. E aí eu multiplico a próxima casa. 3 vezes 2. 2 dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais um que subiu. 7. Resposta correta. 24 vezes 3 é igual a 72. Quando o surdo passa a resposta para você, quanto deu a sua conta? Ele te diz 7, 2. Está correta, embora seja lento na expressão. Se fizer muito rápido, 72, resposta perfeita também. Você vai observar que em nenhum momento vai ter ao lado dessas contas algum risquinho representando 3 grupos ou 4 grupos de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aqueles risquinhos que eu comentei. Ele não vai conseguir fazer esses risquinhos mais, não vai utilizar mais, porque ele já pegou a técnica da tabuada do 3 e ele vai conseguir efetuar as contas com maior agilidade. Em relação à tabuada do 5, nós fizemos a adição, fizemos a técnica da tabuada do 3 com um pouco de prática. Em relação à tabuada do 5, é um pouco difícil para as crianças de primeiro ano, segundo, terceiro ano ainda. Mas vamos tentar aplicar nos dedos também. Levantando todos os dedos de frente para você. Professora, preciso dobrar os dedos. Às vezes não consigo dobrar os dedos como você. Você pode apoiar a mão sobre a carteira ou sobre uma mesa e aplicar a técnica também. Estarei fazendo em pé. Vou inverter a posição das minhas mãos para que fique da esquerda para a direita para você que está olhando aí na tela. E aí nós temos dedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Todos os dedos valem 10. Se estivéssemos com uma pizza com 10 pedaços e comêssemos 5, ficaríamos com 5. O raciocínio é esse para que você compreenda o dedo. Se ele vale 10, se ele estiver quebrado pela metade, é sinal que ele equivale a 5. Inteiro vale 10 e quebrado ele vale 5. Vamos lá. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Olha o dedo em pé. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Olha as dezenas. 10, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 10, 50. Olha a posição dos dedos. Gente, que difícil fazer isso. Não consigo dobrar. Vou fazer novamente.
Não esquece que você pode estar apoiando sobre a mesa. E não esquece também que a técnica sempre é aplicada na tabuada da sua esquerda para a direita, invertendo a posição das mãos para que você consiga me acompanhar e ficar na mesma posição que a sua. 5 vezes 1, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 4, 35, 5 vezes 8, 40, fica em pé, 5 vezes 9, 45, 5 vezes 10, 50. Fazer uma chamada oral disso daí. Como é que eu faço, professora? 5 vezes 4. Levanta 4 dedos. Vamos fazer. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Ou seja, olha as dezenas. 10, 20. Como justifica isso? Olha, dedo 1, 2, 3 e 4. 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4 é igual a 20. Está aqui. Eu quero 5 vezes 6. Suspendo 6 dedos. E vou aplicar a técnica. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. Olha os dedos em pé que são as dezenas. 10, 20 e 30. Dedo 1, 2, 3, 4, 5 e dedo 6. 5 vezes 6 igual a 30. O aluno não decora, o aluno aprende o processo. Ele não vai esquecer nunca de que a tabuada nada mais é que uma adição, só de uma maneira aplicada diferente, com os dedos. Por que elas são aplicadas com os dedos? Para que o aluno não esqueça em casa o ábaco ou o material utilizado, que é usado com os professores, em sua maioria, em sala de aula. A criança vai para a escola e ela esquece no carro da mãe o jogo do ábaco. Ela esquece o ábaco ou o jogo material dourado. Professora, esqueci o meu material dourado no carro da mamãe. Como é que eu vou fazer as contas? Não consegue fazer, porque ela depende do concreto. Ela depende desse material, ou ela faz com um amigo, ou ela fica sem fazer as atividades, como castigo. Isso não pode ser feito. A criança precisa fazer as atividades junto com os colegas. Senta em conjunto e faz em conjunto. Se forem trabalhadas com a técnica dos dedos, as crianças não precisam desse tipo de material e aprendem muito mais rápido. Não esquecendo de que a probabilidade do erro para cálculos é 0. A técnica da tabuada dos 5 foi essa que eu expliquei para vocês. A prova oral das tabuadas podem ser feitas normalmente 5 vezes 1, 5 vezes 4, 5 vezes 9 e tem que esperar que a criança efetue nos dedos para que ela te dê a resposta. Não significa que ela esteja contando, significa que ela está reforçando a técnica aplicada por você e dizendo que ela consegue fazer desse jeito, ou seja, houve aprendizagem. Professora, como eu faço o registro dessas coisas todas na prática? Através de fotos, através de filmagens, através de uma observação do próprio professor, juntamente com o interlocutor, que atua com o surdo dentro de sala de aula, não esquecendo de todas as outras crianças que podem estar usufruindo disso também. E o professor ou fotografa, ou filma, ou vai fazendo um registro em seu caderno. Para que servem essas coisas? Essas coisas servem para ir para o portfólio desse aluno que apresenta dificuldade na aprendizagem. Não precisa ser somente deficiente auditivo para usufruir disso. Todos poderão estar usando essa técnica com as observações do professor. Um exemplo é: o aluno começou a efetuar cálculos com o uso de números móveis. De que maneira? Com a técnica contando nos dedos ou com a técnica dele contar as bolinhas que existem nas letras móveis que mostrei, que foi a imagem 3, que além do número 7 em datilologia, tem a legenda para o professor e tem 7 bolinhas ao lado. Então, se a criança conta lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e não utilizou a língua de sinais, é porque ela não precisou disso, ela não é surda, então ela não precisa usar. Mas se é uma criança considerada normal, ou se é uma criança com lentidão na aprendizagem, com dificuldade na aprendizagem, ela precisa ver para poder aprender. E se ela consegue observar e separar para o professor aquilo que o professor pedir, por exemplo, com a técnica dos números, ele pode chegar para o aluno que não fazia e solicitar: pega 3 lápis de cor para mim, qualquer cor. A criança vai lá e separa 3. Pega 9 lápis para mim
do seu amigo e separa 9 e coloca sobre a carteira. Ele deixa 9 de um lado, ele deixa 3 lápis do outro. Se você juntar tudo, quanto vai ficar? Se é uma criança que já tem a técnica da datilologia, ela vai colocar 9 mais 3, 9, 10, 11, 12. Vai dar a resposta de imediato para o professor e não vai precisar anotar no papel. Isso é uma aprendizagem 100%. 100% voltada para cálculo. Fizemos a tabuada do 3, a tabuada do 5 e vamos para o do 9, que é considerada muito difícil. Muito difícil. Alguns professores ensinam na escola. Você coloca lá, você monta a tabuada do 9. Vocês vão poder ver na tela a tabuada do 9. E aí vocês vão observar na imagem que tem a tabuada montada já. Por que está em azul com o sinal de vezes, que é da tabuada multiplicação? É este sinal aqui. Por que está escrito em amarelo? O azul é aquilo que eu quero que a criança escreva, que ela se acalma, não a deixa muito agitada. O amarelo é o sinal novo sendo aplicado, ou seja, ele já foi aplicado na tabuada do 3, do 5 e agora a gente atuando na do 9 também. Então, quando você coloca na lousa, você escreve o sinal de multiplicação, que é o sinal de vezes, em amarelo. Por que em amarelo? Porque é um sinal novo que eu quero que a criança aprenda e nunca mais esqueça. Esta é a cor de fixação de aprendizagem, é o amarelo. Nossa, professora, eu vou escrever tudo em amarelo na lousa. Não, você vai escrever algumas palavras-chave ou alguns sinais que você quer que a criança visualize e não esqueça mais. Ok? Por que a tabuada também está montada aí para vocês? Sem a resposta. Porque a resposta a gente pode escrever em branco se for na lousa. E se for no caderno, a gente pode colocar a lápis. Por quê? O em branco na lousa significa que eu posso apagar a qualquer momento, embora as outras cores também, porque é lousa. E no caderno, o lápis eu escrevo e eu apago a qualquer momento. A caneta já não vou precisar do corretivo, né? Então a gente pega e aplica a tabuada do 9. Qual é a técnica, professora? Todos os dedos ficam em pé com a palma da mão para baixo. A palma da mão para baixo. E aí você tem da tua esquerda para a direita, dedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Virando novamente a mão para poder ser aplicada essa técnica. A minha mão esquerda está na mesma posição que a sua, que é da esquerda. Dedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ok? 9 vezes 1 ou 9 vezes 2 é o dedo que eu vou baixar. 9 vezes 1, observe. Baixo somente o dedinho 1. Quantas unidades estão em pé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 1 é igual a 9. 9 vezes 2, dedo 1, 2, quebra 2. Olha, do lado esquerdo, onde você está me observando, que é o lado esquerdo seu também na posição, ficou um dedo sozinho, não ficou? Depois eu tenho um dedo que quebrou, que está aqui. Este está sozinho passa a ser dezena. Este não tem valor nenhum. E tudo que fica à tua direita após a quebra do dedo são as unidades. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Não esquece que a esquerda fica a dezena, aqui o 10, e depois a direita ficam as unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 vezes 3, 10, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, quebra o 5, 45. 9 vezes 6, dedo 6, 54. 9 vezes 7, dedo 7 quebrando, 60 e 1, 2, 3. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 10, zerou em relação às unidades e eu tenho 90. Voltando. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 10, 90.
Você pode observar nas imagens a seguir a tabuada do 9 montada e as mãos à frente, representando a primeira aí na tela, 9 vezes 0, 0, e você vai dar a sequência à tabuada. Observe a tela e eu estarei falando 9 vezes 0, 0, 9 vezes 1. Observe o dedo à tua esquerda quebradinho, e eu tenho 9 unidades. 9 vezes 2, a dezena que ficou à esquerda conforme eu expliquei. 10 mais 8 que estão ao seu lado aí, forma 18. 9 vezes 3, 27. Observe a imagem. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 10, 90. Se estivéssemos trabalhando em relação às casas, unidade, dezena e centena, professor, há a possibilidade de aplicar essa técnica também? Sim, vamos fazer com a própria tabuada do 9, que fica uma coisa mais nítida e vocês vão entender perfeitamente o porquê disso. Quando eu disse que quebrando o dedo ele não vale nada, eu quero que vocês observem nas imagens, que daqui a pouco estarei mostrando. O dedinho que quebra ele vai ficar em cima da linha entre a casa da unidade e a casa da dezena. Então ele não tem valor algum. O que ficar na casa da unidade representa a unidade, e os dedos que forem para a dezena é a quantidade de dezenas. Vamos lá então. 9 vezes 0, olha a casa da unidade, não tem nenhum dedo em pé, é igual a 0. 9 vezes 1, olha a tua esquerda, o dedinho quebrado, quantos dedos em pé eu tenho dentro da casa da unidade? 9. 9 vezes 2, olha o dedo 2 na linha que eu comentei branca, e aí eu tenho o dedinho esticado para a casa da dezena que representa 10. E na casa da unidade eu tenho 8, significando que o resultado é 9 vezes 2 é igual a 18. Observa a próxima. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7. Olha só a casa da dezena como está. 63. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 10, 90. Ou seja, zerou a casa da unidade. É muito simples de fazer isso. É muito prático. As crianças podem ter prova oral direto, chamada oral direto de tabuada. Eu errava muito quando eu estudava na época, na antiga quinta série. A professora dava como castigo. Toda vez que ia fazer a tabuada do 9, eu colocava os dedos embaixo e ia contando. O que acontecia com isso? De castigo, a professora fazia eu voltar para minha casa e trazer no dia seguinte, para a primeira aula, 10 vezes a tabuada do 1 ao 10. Ou seja, as mãos cansavam, os dedos ficavam doendo, minha mão era muito pequena. Eu não conseguia fazer rápido, porque a escrita é lenta até hoje. E como castigo eu tinha, toda semana eu fazia pelo menos 3 vezes a tabuada do 1 ao 10. Perguntem se eu consegui decorar a tabuada com a técnica convencional, de jeito nenhum. Não conseguia de jeito nenhum decorar. E com essa técnica dos dedos não se decora, a gente apenas olha, porque ela é visual. Ela é visual, ao mesmo tempo auditiva para as crianças que têm um pouco de dificuldade. O que precisa com essas crianças com dificuldade? Que o professor sente de frente para ela na carteira e observe os dedinhos dela, porque todo mundo tem condições de aprender. Ok? Se estivéssemos de maneira diferente, só para vocês observarem essa próxima tela, eu tenho o 9 vezes 0 e o 9 vezes 1, com a mão da professora aí para vocês, dando como resultado 9 em datilologia. Para ver que não tem como não se comunicar e não tem como não aprender. Não esquecendo que a probabilidade de erro para cálculo é 0. Certo? Agora, observando para as minhas mãos e a professora estivesse fazendo uma chamada oral. Observe aí e faça comigo. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. Simples, fácil, rápido, e a gente não precisa ficar fazendo aquelas bolinhas para contar, ok? Como é que nós fazemos essas coisas em relação ao registro? Portfólio é uma coisa muito importante, principalmente para as crianças que apresentam dificuldade na aprendizagem.
Toda anotação do professor é válida, não preciso ter um papel bonito, nem uma pasta linda dizendo que aquele é o portfólio do meu aluno. Porque nós, professores de sala de recursos, sabemos que quando um portfólio vem lindo, maravilhoso, não foi feito pela criança. Tem mão de adulto aí no meio e é preferível que venha com uma folha meio amassada, com uma orelhinha do lado, uma dobra do lado, mas que seja feita pelo aluno. Uma pintura que saiu borrada não tem problema nenhum. Embaixo deve estar no rodapé. O aluno pinta com dificuldade, o aluno conta com dificuldades. A partir desta data, conseguiu efetuar as atividades sem auxílio do professor. Colocar as observações no rodapé, fazendo isso diariamente. Né? Como que as coisas acontecem em relação às atividades realizadas pela criança? Tem momentos que a criança não consegue efetuar as atividades, nem por isso o professor vai colocar lá um X que ela não fez, escrever para a família todos os dias. Não fez, se recusou a fazer. Isso são palavras negativas. A gente tem que fazer com que a criança aprenda a gostar da escola, aprenda a gostar de efetuar cálculos, aprenda a gostar de ir para a escola, ter o prazer de ir para a escola. Essas atividades ficam em branco no portfólio. E num outro momento, o professor pode dar a mesma atividade para a criança num outro papel e de repente ela começa a efetuar, tá? Com o auxílio do professor, sem o auxílio do professor, com o auxílio do interlocutor, com a língua de sinais que ele precisa ou com o apontamento que o professor precisa. Por exemplo, a criança está escrevendo, de repente ela desliga. Isso acontece muito com DI. Ela está escrevendo para o professor e de repente ela desliga, ela viaja, ela fica olhando para cima. A professora que está circulando pela sala, ela precisa ter esse olhar diferente para a criança. O que ela precisa fazer é chegar e dar um toque no ombro, é o suficiente. O aluno olha para o professor, ele fala, vamos continuar fazendo a atividade? O professor estica o braço, coloca o indicador no caderninho da criança, vai falar, observa comigo, e agora? Isso daqui? Isso daqui? Vai fazendo isso, chamamos de apontamento. Isso é uma técnica diferente, que muitas crianças precisam disso, que talvez em algum momento o professor esteja próxima dela para se sentir segura para efetuar as atividades. Isso também é uma maneira de avaliar. Coloca no seu portfólio. Toda vez que estou próximo da criança, ela consegue efetuar as atividades. Toda vez que me distancio, ela dispersa com facilidade. Se é a criança com deficiência intelectual e a criança com lentidão na aprendizagem, ela também tem isso que a gente chama de crise de ausência. Dá uma parada, assim, viaja no tempo. E ela precisa voltar. Então a gente precisa ter esse olhar biônico, que eu chamo de olhar diferente para o diferente. Dá um toquezinho na criança, encosta no ombro, dá um toque na mão, passa a mão na cabeça, pergunta se está tudo bem e ela volta para a atividade. Com certeza ela vai conseguir efetuar mais lentamente, no entanto, com a mesma desenvoltura que as outras crianças em relação ao acerto. Ela demora um pouco mais para efetuar e consegue efetuar com sucesso, porque ela chega ao resultado que o professor espera. Então, isso são observações de portfólio. Atividades feitas na lousa, elas podem ser contadas também, computadas como uma avaliação. Nós tivemos a parte prática, tivemos a parte de adaptações, que são os números móveis, os números afixados na lousa, os números que o professor pode ter a qualquer momento, é só solicitar. E aí, em relação às avaliações, como elas devem ser realizadas? Às vezes o papel assusta um pouco a criança. O professor precisa aproveitar dessa prática, observar diariamente a criança e avaliá-la a todo momento. Nós sabemos que o bimestre existe, que é uma prova, às vezes a criança tem 2 provas, tem nota no caderno e tem uma atividade para fazer em casa para computar como nota. Ou, se é numa série mais elevada, ela tem uma prova, um trabalho e atividades que contam como ponto positivo. A nota no caderno é uma coisa bastante questionada, porque caderno é obrigação do aluno, não se deve dar nota para o caderno. O aluno tem a obrigação de ter o caderno em dia, que é o mínimo que ele pode dar de retorno, tanto para a família, ou de casa para a escola, ou da escola para casa. A família observando e o professor observando se ele está fazendo as atividades de casa. Ok? Atividades feitas na lousa.
com as crianças que apresentam dificuldade, ou as crianças que já fazem com maior desenvoltura podem ser auxiliares dessas crianças que possuem dificuldade. Vão até a lousa juntas, o professor coloca um cálculo na lousa, e a criança que sabe bastante fala para a criança que sabe menos, que tem um pouquinho de dificuldade, mas que conseguiu fazer a técnica, fala, mostra o dedinho para mim, veja, coloca isso daqui, coloca aquilo, coloca 2 numa mão e 3 na outra, vamos contar 2, 3, 4, 5, se ela não tem a datilologia, 2 mais 3, quem vem depois? 3, 4 e depois o 5, que seja convencional, mas que ela consegue colocar a resposta na lousa, o professor deve considerar isso também como meio de avaliação. E quando a avaliação é convencional, que são os papéis, o professor traz as atividades prontas e ele computa como avaliação, está escrito lá a avaliação de matemática do primeiro bimestre ou do segundo, seja lá qual for, e a criança precisa fazer essa avaliação também. Elimine a palavra avaliação e fala, vamos fazer uma atividade diferenciada hoje em papel avulso. Ela vai conseguir te dar uma resposta maior do que aquela que você utilizou a palavra prova ou avaliação. Ok? Isso era o que eu queria deixar para vocês. É uma das técnicas que a gente aplica bastante. Elas surtem bastante efeito, o resultado é exorbitante. Por que foi feita desse jeito nos dedos? Porque os surdos precisavam trabalhar na época de educação especial o menos tempo possível para que ele fosse para a inclusão perfeita, que conseguisse fazer uma prova em menos de 50 minutos, vamos supor com 10 atividades de cálculos. Era muito difícil para ele se ele estivesse no meio convencional, fazendo aqueles pauzinhos no papel, aquelas bolinhas, alguém o interrompesse para emprestar uma borracha, e ele, sem ouvir, voltasse para aquele raciocínio que a gente gostaria que ele tivesse. E aí, com o uso da própria comunicação, que é a datilologia ou a Libras, foi desenvolvida essa técnica para ele que fizesse o mais rápido possível com aquilo que está muito próximo dele e que ele nunca vai esquecer de levar para a escola, que são os próprios dedos. Essa técnica é muito gostosa, ela existe para todo tipo de cálculo, usamos para porcentagem, para raiz quadrada também, mas que nesse momento ficou isso. Gostaria que vocês aplicassem, que vocês experimentassem, e aí vocês vão dizer quais foram os resultados obtidos na escola. Parabéns a todos, sucesso a todos, não esqueçam de que a inclusão é um fato irrevogável, não tem como a gente retornar, nós temos que trabalhar daqui para frente. A inclusão ela sai de dentro para fora, ela vem de dentro de mim para fora, ela sai de dentro da minha casa para fora. Sucesso a todos, felicidades a todos e até uma próxima.